Bom dia, meu nome é Graciela, trabalho no Núcleo Regional de Curitiba, no setor de estrutura e funcionamento, hoje aqui com a minha colega Neide, que compartilha a mesma demanda que eu dentro do núcleo. Nós estamos fazendo uma atividade adaptada para apresentar ao estágio probatório em relação ao replanejamento da ação que a gente precisa implementar. No meu caso é o planejamento, porque eu não estava neste grupo, então é o meu primeiro trabalho nesse sentido. Percebo que as demandas em relação aos demais colegas do grupo é a partir das plataformas que eles utilizam e a sua possibilidade de melhoria no ensino-aprendizagem. Especificamente trazendo, né, essa adaptação de trabalho, eu vou falar um pouco sobre o setor de estrutura e funcionamento e como que esse programa, né, esse setor, ele pode trazer uma melhoria no fluxo das demandas que chegam até aqui. Então, o setor de estrutura e funcionamento, ele é responsável por orientar os estabelecimentos públicos e privados quanto à vida legal das escolas, a partir das orientações vindas diretamente da SED. E especificamente o meu trabalho dentro do setor é o acompanhamento dos processos documentais de análise de regimento e projeto político-pedagógico. Detalhando o programa ou o trabalho prestado pela CEF dentro do núcleo, se refere à regularização da vida legal, a saber, credenciamento, autorização de funcionamento, reconhecimento, implantação, cessação das escolas, regimento, matriz escolar, calendário escolar. Além disso, o setor de estrutura e funcionamento é responsável pela análise, orientação e emissão de parecer de legalidade dos projetos políticos pedagógicos e regimentos escolares, bem como atendimento a SIGOS e Ministério Público. Especificamente dentro do trabalho com os projetos políticos pedagógicos e regimentos, a demanda está composta por análise documental, emissão que vem, né, composta por documentos que a escola envia, como ofício, declaração de legalidade, o próprio documento e um checklist que orienta as escolas nesse sentido, de como poder se situar dentro do seu próprio PPP. A análise desses documentos ele é feito pelo técnico pedagógico, no caso eu trabalho com análise dessa documentação para as escolas públicas e a minha colega Neide trabalha com análise desses documentos das escolas, eu trabalho nas escolas particulares e ela nas escolas públicas. Finalizado esse processo de análise, nós emitimos um despacho para a instituição de ensino, onde ela pode fazer as alterações necessárias, alterações ou correções necessárias para que esse documento se encaixe dentro do aspecto legal. Os objetivos, né, como a gente já comentou anteriormente, do setor de estrutura e funcionamento, orientar as escolas em relação à sua vida legal, responder SIGOS e Ministério Público quando necessário. Especificamente dentro da análise documental de PPP e regimento, os objetivos são orientar, mediante despacho, alterações, correções necessárias nesse documento, acompanhar a devolutiva desse documento já corrigido pela instituição de ensino e após esse retorno a gente faz a emissão do parecer de legalidade para emissão, que a escola possa fazer a emissão do ato de homologação. O público-alvo são as escolas públicas e privadas da cidade de Curitiba e também as pessoas que são designadas pela instituição de ensino para fazer a escrita desse documento. Então, basicamente, esse é o público-alvo que a gente atende aqui. Quais são os departamentos envolvidos nesse programa, né, nesse trabalho que a gente faz no SEF? Então, o próprio setor de estrutura e funcionamento, a chefia do núcleo, que é responsável pela análise dessa pela assinatura desses documentos e a ouvidoria. Impactos desse programa no processo de qualificação das demandas, né, basicamente. No que se refere à regularização e documentação escolar, a CEF, ela visa acompanhar essa instituição para que ela cumpra a legislação vigente
e que esses documentos que ela emite sejam fidedignos. Considerando o PPP como um documento escrito a várias mãos, de maneira democrática, né, o que compreende um envolvimento de todos os setores que compõem a dinâmica escolar, o trabalho e análise da escrita e do conteúdo desses PPPs, ela pode impactar no caso de esclarecer possíveis dúvidas, bem como caminhos para uma reestruturação, normatização e qualificação desse documento. Que possibilidades de articulação a gente tem em relação a esse trabalho? Basicamente, a gente consegue, em relação às escolas públicas, uma articulação com a tutoria, né? Uma vez que o tutor ele é responsável por fazer essa ligação entre a escola e o núcleo, então existe uma possibilidade também de se conectar diretamente essa tutoria com o CEF, o Setor de Estrutura e Funcionamento, e especificamente com o técnico que responde pela demanda da análise dos projetos políticos pedagógicos e do regimento, para que ele possa colaborar no sentido de melhor orientar a escola na reescrita ou na readequação desse documento. E nas escolas particulares, né, como o técnico precisa fazer uma análise criteriosa desses documentos, a elaboração de despacho e também um atendimento por meio de alinhamentos que possam ser feitos de maneira presencial ou atendimento via remoto também, e atendimentos presenciais em reuniões aqui no CEF. Em relação aos objetivos, né, orientar os estabelecimentos públicos e privados em relação à regularização da sua vida legal e também a normatização desses documentos dentro da legislação vigente. Um pouquinho atrapalhado aqui. Por fim, a gente fala um pouquinho das possibilidades de articulação, já falamos, e num outro momento a gente consegue também fazer uma qualificação, né, depois da devolutiva dessa demanda apresentada. No momento seria isso, agradeço a colaboração da minha colega Neide aqui nesse processo e seguimos nas composições das demandas de maneira a melhorar esse fluxo de demandas que seria o objetivo principal desse trabalho.